Om. Om. Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Lokashankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Kirtau Vande Bhagavantau Punah Punaha Ishvaro Gururatmeti Murti Bheda Vibhagine Vyomavadhyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om Sahana Bhavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryankaravavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti 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 Vedanto Jnanadiposti Tamo Nashana Kridyataha Samsara Moksha Kritchaiva Vedantaya Namo Namaha. Lokesmin dvividha nishtha Lokesmin dvividha nishtha Lokesmin dvividha nishtha Pura prokta maya nagha Pura prokta maya nagha Pura prokta maya nagha Jnana yogena sankhyanam Jnana yogena sankhyanam Jnana yogena sankhyanam Karma yogena yoginam Karma yogena yoginam Karma yogena yoginam Lokesmin dvividha nishta Pura prokta maya nagha Lokesmin dvividha nishta Pura prokta maya nagha Jnana yogena sankyanam Karma yogena yoginam Jnana yogena sankyanam Karma yogena yoginam. Então vocês têm no grupo lá esta estrofe, está lá, está bem? Está no grupo. Então, anagha, eu não expliquei essa palavra, não é? Agha significa papam. Agha, papam. O que é o papam? Papam é o resultado demeritoso, não tem mérito. Que é o resultado de uma ação que é desaconselhada pelo Veda. Uma ação violenta. Caso não saibam, beber álcool é papam. Todo o tipo de intoxicantes que a pessoa tome é papam. Ou é com fins medicinais e dentro do contexto da medicina, ou então é papam. E com isso não quer dizer que as pessoas não façam, fica à escolha de cada um. Em tudo onde existe uma potencialidade de perigo, de descarrilamento, o Veda avisa. Ok? Dito isto, o Dharma é cultural. Portanto, aqui no Ocidente, lá no Ocidente, o álcool é uma coisa familiar e cultural, que aproxima as pessoas e que está envolto a uma certa alegria e fraternidade e também não vamos estragar isso às pessoas. Portanto, é uma escolha de cada um.
Agora, que existe um potencial de perigo nas bebidas e nas substâncias intoxicantes? Sim, existe. Então daí o Veda dizer, não é? Suram na pibet, não é? É uma frase muito célebre que os professores usam, não é? Não se deve beber licores. E então, anaga, na agaha papam vidyate yasyasti iti anagaha. Não é? Então, maya anaga, ou aquele que é livre de papam. Portanto, é um dos nomes de Arjuna. E então é quase como Shri Krishna a dizer, não é? Tu levaste uma vida nobre de Dharma, não é? E portanto, não faz sentido nenhum não combateres aqui, que é o Dharma. Ok? Anaga. E nós estamos a ver o que era o Karma Yoga, e o Karma Yoga constitui-se por 5 grandes rituais de oferecimento, que em contexto tradicional são elaborados. Por exemplo, não é? Veda Yagna ou Rishi Yagna pode ser realmente, para além do estudo, construir um ashram, construir uma Veda Pathashala. Veda Pathashala é o lugar onde os meninos aprendem a recitar os Vedas. Portanto, isso também é. Então vejam que a coisa é enorme. Portanto, Deva Yagna também é construir um templo. Portanto, tudo depende da proporcionalidade e da capacidade de cada um. Agora, lá porque a nossa capacidade é reduzida, comparando com os reis da dinastia Chola, como vimos, aqueles templos enormes, não é? Quanto dinheiro, quantas pessoas, quanto investimento está ali, e nós não temos essa capacidade. Agora, isso não é desculpa para não fazermos. Então, nós fazemos seguindo uma regra de ouro para todos os rituais, que é Yata Shaktihi Tata Kuru. De acordo com a capacidade, assim faz. Só tem 5 minutos. 5 minutos podem ser usados. Só tem incenso. Usa incenso. Só tem flor. Usa flor. Não tem nada. Faz japa. Então, fazer os rituais, fazer as orações, estas 5 ações de oferecimento, é sempre de acordo com a nossa capacidade. E claro, tem que haver uma honestidade interna, que é, se esta é a minha capacidade, então deixa-me honrar a minha capacidade, não é? E não fazer menos do que o que eu posso. Não é? Então é muito importante isso. E às vezes a capacidade prende-se com a disposição também. A pessoa acordou com dor de cabeça, não está tão bem, está cansada, até tem flores, tem tudo, mas não está com aquela disposição para fazer, precisa de ir descansar, precisa de ir, então isso também conta, não é? Temos que respeitar o nosso corpo e a nossa mente, acima de tudo, não é? Então, essas 5 ações de oferecimento ritual, não é? Veda Yagna, Deva Yagna, Manushya Yagna, Pitri Yagna e finalmente Bhuta Yagna, são para ser feitos todos os dias. Chama-se isso Nitya Karma. Isso é um cuidado que a pessoa tem que ter. Então, todos os dias regar uma plantinha, já está feito Bhuta Yagna, não é? Terem atenção se vamos ajudar os seres humanos, não é? Lembrar os ancestrais. Então isso conecta-nos com o universo. Estas 5 áreas de oferecimento são o universo inteiro. Foi aí que eu acabei a aula, não é? As deidades, as forças da natureza, as deidades e pumba, a luz apaga. As forças da natureza, não é? Depois a relação com o ensino e a tradição, Rishi Yagna, que é uma parte importante da vida, sem a qual o ser humano não está satisfeito. Depois, toda a nossa ancestralidade, toda a nossa genética, que é uma parte importante, também é contemplada. Depois, a irmandade dos seres humanos também é completada. E finalmente a natureza, vejam, está tudo incluído. Respeitamos a natureza, respeitamos os seres humanos, respeitamos os nossos ancestrais, respeitamos toda a tradição de ensino espiritual e todo o ensino em si, de facto, e respeitamos, na realidade, todo o ensino, e respeitamos as deidades. Na realidade, todo o ensino, como nós aprendemos na Kena Upanishad, não é? Paravidya, aparavidya. Paravidya é o conhecimento do eu. Aparavidya é o conhecimento inferior. E o conhecimento inferior deve ser subserviente e ajudar para a Vidya. Então, tudo aquilo que a pessoa aprende, que não é o Vedanta,
deve ser para tornar a pessoa mais apta para o Vedanta. Não é? Porque o ensino, a escolaridade, produz uma mudança cognitiva na mente e essa mudança é necessária para os estágios mais avançados do estudo Vedanta, que é quando o aluno já entendeu, mas ainda é necessário um processo de clarificação, de remoção de dúvidas, que é o que estamos a fazer no Padesha Sahasri, não é? Em que, num texto avançado, onde o professor, ele mesmo, coloca questões atrás de questões, atrás de questões, então o aluno acha que já sabe e depara-se com uma dúvida que nunca tinha pensado. E fica ali assim, então e agora? E o próprio texto e o professor respondem. Então, chama-se a isto ganhar clareza no processo de estudo. E sem isso não há moksha. Moksha é clareza. Não existe outra coisa, moksha não é uma experiência, moksha é clareza. É, quando pensamos no tópico, eu sou Brahman, Aham Brahmasmi, não há dúvidas nenhumas. Está claro como a luz do dia. Eu, consciência, sou existência e sou ilimitado. E esse ilimitado é chamado de Brahman. Então eu e eu só, e mais ninguém, está refletido em cada ser vivo. Em cada planta, em cada pedra, só há um eu. Este eu não é pessoal. Este eu é existência, este eu é consciência. Não é localizado, não é pessoal, não tem uma biografia, não é individual. É o ser de tudo. Esse ser chama-se Atma, e como é ilimitado, é chamado de Brahman. 2 nomes para a mesma coisa. E isto tem que ficar claro como a luz do dia. E quando fica claro como a luz do dia, 2 coisas ficam distintas, que é, este universo não é real, e a consciência e a existência é o que é real. E só perante esta divisão que tem que acontecer no aluno, que é o universo é mitya, já ouviram essa palavra mitya, não é? Quando o aluno vê, quando a pessoa vê que o universo é mitya, que não tem realidade própria, que é insubstancial, que não tem existência própria e que depende da consciência e existência, plenitude para existir, então ele vê em tudo essa consciência, plenitude. Assim como quando olhamos para o oceano e vemos as ondas do oceano, vemos que o oceano é água, vemos que as ondas são água, que as gotas são água, vemos a água em todas as formas que a água tem e se apresenta. Aqui é igual, em cada forma, seja uma plantinha, um inseto, uma pessoa, um cão, um gato, um ser inanimado, nós vemos esse mesmo princípio que une tudo. Então, moksha é clareza, não é uma experiência, não é algo que me vai acontecer quando eu estou a meditar. Moksha é essa visão clara do que eu sou, não é? E que é transcendente. E então, Arjuna, voltando ao tópico, Arjuna estava a ser chamado por Shri Krishna por Anagha, aquele que não tem papa, que é um nome que aponta para o Atma também. Aponta para a vida que a pessoa tem, uma vida livre de adharma, e também aponta para a natureza do Atma. O Atma é totalmente livre de sofrimento, de papam. Papam é sofrimento. Não é? E essa é uma grande descoberta que os alunos têm que ter, que é, eu não sofro. Eu não sofro. O sofrimento acontece na mente. E quando eu me identifico com o sofrimento, então eu concluo, eu sofro. Agora, o que é o sofrimento? Senão uma resistência a qualquer processo mental que se esteja a passar. Sofrimento é, eu não quero sentir tristeza, mas estou a sentir tristeza e não consigo deixar de sentir tristeza. Isso é sofrimento. Não é? Quando a pessoa sente tristeza, mas está bem com a tristeza, não há sofrimento. Há emoção, mas não há sofrimento. Isso é muito importante, não é? Isso é clareza. Então, a palavra Anagha ficou explicada e eu ainda dei umas voltas, não é? E estávamos a falar então de Karma Yoga, dos Nitya Karmas. Então, estas 5 ações rituais são para ser feitas de acordo com a nossa capacidade e de acordo com aquilo que vai sendo vivido no dia-a-dia. Não é? E depois temos 2 tipos de ação quanto à intenção com que fazemos a ação. Temos Nishkama Karmas, ações que são feitas sem motivação para coisas mundanas, como o dinheiro, fama, estatuto, influência, todas essas coisas que as pessoas procuram. Chama-se isso Nishkama Bhava, ou Nishkama Karmas. Ações feitas somente com o desejo de purificação mental. Então, Nishkama não significa sem desejo.
Toda ação é feita com um desejo. Ninguém faz uma ação sem ter desejo de a fazer. Ok? O desejo tem que vir de algum lado. Mesmo para a pessoa que é obrigada a fazer, ela faz. Porque se deu ao desejo. Então, quando dizemos niskama sem desejo, não significa que o desejo seja zero. Não, há o desejo de purificação mental. Dentro da linguagem técnica do Vedanta, é sim. Então, eu posso fazer o meu japa, posso fazer a minha puja, a pedir dinheiro, Mahalakshmi. E o Veda diz que isso pode ser feito, não há nenhuma contraindicação. A pessoa precisa de dinheiro, faz a puja e espera que o dinheiro venha. Ok? A pessoa quer ser famosa, faz a puja, pede por fama. Tudo isso está contemplado no Veda. Existe um ritual, o Abhahanti Homa, para a pessoa ficar famosa, para a pessoa encontrar pessoas ricas, para a pessoa ter dinheiro, para haver sempre comida, etc. Então isso está contemplado no Veda. Só que esse ritual, esse resultado que é invocado no ritual não é aquilo que o aluno de Vedanta quer a longo prazo. Então, em qualquer ritual, nós podemos escolher a aplicação do fruto do ritual seja a maturidade emocional, ou seja, um domínio maior, um gerenciamento maior das paixões e das aversões, dos ragas e doeixas, para que possamos ter mais tempo livre, uma mente mais calma, uma disposição melhor para estudar, não é? Porque se a mente estiver ocupada com não é, a realização das paixões e das aversões, não há tempo para estudar. Não há tempo para sentar e meditar. A pessoa vai sentar para meditar e a mente vai pensar em tudo que é para ser alcançado e que ainda não foi alcançado, não é? E acontece, todos vocês experienciam isso. Sentam-se para meditar e a mente é uma macaca. Não para, está ali a pensar nisto e naquilo e nas coisas que tem que fazer e tudo. Essa mente ainda não é uma mente contemplativa. Não é uma mente que tem muito Rajoguna e que, portanto, está preocupada com todas as coisas que precisam de ser adquiridas. E é óbvio que essa mente não vai ter a capacidade para o estudo, não é? Então é preciso diminuir tudo isso, não é? Senão a mente fica presa a tudo isso. E então estes niskama karmas são importantes para a pessoa ganhar a maturidade e começar a inverter essas tendências de ceder sempre aos impulsos dos desejos. Não, eu vou fazer este ritual porque eu quero uma mente pura. E é muito interessante isto, não é? Porque eu vejo por mim, quando eu ouvi falar dos niskama karmas, eu pensei assim, bolas, é mesmo isto que eu quero, a maturidade, não é? Eu era muito ansioso, quando comecei a praticar yoga era muito ansioso, e eu senti que precisava ter uma mente mais tranquila, de meditar, de resolver a mente, de sentir paz, essas coisas todas. E no decorrer, eu sempre fui uma pessoa que ofereceu os mantras todos, os mantras da paz, os suktams, tudo isso, sem nunca pedir nada, eu não fazia as coisas para pedir. E não é que a vida foi me dando cada vez mais tempo livre para o estudo Vedanta, dizendo horas e horas sozinho para estudar, e eu pensava para mim, opa, és uma pessoa tão sozinha, não é? E agora eu vejo, portanto havia uma certa tristeza por eu, não é? Parecia que os meus amigos se afastavam, não é? Não queriam nada comigo. E eu ficava assim a pensar, puxa, o que é que está de errado comigo, não é? E agora vejo que isso era o efeito da prece, a remover, não é, a exteriorização. Então eu tive muitas horas a ouvir os áudios, não é, sozinho, a estudar, etc, etc. Isso fez muito bem. Muito antes de ir para a Índia eu já tinha estudado muito, imenso, não é? E então niskama karmas servem para isso, para que os obstáculos ao conhecimento e ao estudo do Vedanta sejam removidos, obstáculos internos e externos. Então, se a pessoa tem tempo livre, é ótimo que a pessoa possa estudar, não é? E então, por contrapartida, sakama karmas, sakama significa com desejo, ou seja, com desejo material, ou seja, dinheiro, fama, o que for, não é? Isso não produz tanto resultado espiritual, produz resultado espiritual mínimo. Niskama karmas produzem resultado espiritual máximo, maturidade emocional máxima. Sakama karmas produzem resultado material máximo e um pouquinho de benefício espiritual, um pouquinho.
E depois temos outro tipo de karmas, Nishida ou Pratishida karmas. Pratishida ou Nishida significa proibidos, não recomendados, não sugeridos. Porquê? Porque até podem dar um resultado material, mas causam retrocesso espiritual. Está a ver? São eles roubar, enganar, tudo isso que nós já sabemos, não é? Que os políticos fazem, que os empresários fazem. E como é que é o retrocesso espiritual deles? Alguns vão presos, outros são assassinados, outros levam uma vida miserável, não têm paz nenhuma, têm todo o dinheiro do mundo, mas têm 3 úlceras no estômago, nem conseguem desfrutar de uma comida, não conseguem dormir, têm a melhor cama do mundo, mas não dá o sono, não têm um sono descansado, estão sempre preocupados se vai entrar alguém em casa e matá-los. Não é? Em Portugal houve um senhor, lembram-se, que ficou na África do Sul, que até morreu lá numa prisão, que desviou milhões. Não é? Isso são exemplos de como há um retrocesso espiritual brutal. Esta vida que é para ser usada para moksha não foi aproveitada e terminou cedo, por causa precisamente disso, das pessoas cederem aos karmas proibidos, porque o controle das paixões e das emoções está exacerbado e a pessoa perde o discernimento. Então, para essas pessoas, roubar não está errado. Toda a gente rouba. Se toda a gente rouba, então eu também posso roubar. No mundo empresarial, se toda a gente engana, se eu não enganar, onde é que eu não consigo subir? É como no desporto, se todos tomam doping, o pobre coitado que não toma doping vai treinar a vida toda e nunca vai chegar aos 5 ou aos 10 melhores, por melhor que seja. É desleal. Então o que é que eles pensam? Bem, se toda a gente faz, então eu também tenho que fazer para ganhar, porque é desleal. Certo? Então, vejam qual é a força aqui. Paixões e as aversões. A obsessão por ser o melhor obriga-nos a comprometer o Dharma, a falharmos no Dharma. A obsessão por ser o mais rico, a obsessão por ser o primeiro-ministro, a obsessão por ser não sei o quê. Tudo isso é um ego infeliz que ali está, que é dotado de uma insuficiência brutal e que precisa de uma afirmação externa para ganhar validade. E então, quando nós olhamos por estes 3 tipos de karmas, Nishkama Karma, Sakama Karma e Pratishida Karma, ou seja, o karma que é feito, as ações que são feitas para ganhar maturidade emocional, depois as ações que são feitas para ganhar prosperidade material, e as ações que são feitas que causam retrocesso espiritual, na vossa opinião, quais é que devem ser as predominantes para um aluno do Vedanta? As primeiras. E quais é que devemos evitar a todo custo? As últimas. E devemos fazer o suficiente das ações que geram prosperidade material. Só o suficiente. E Shri Krishna vai dizer, aqueles que estão no meu caminho, Yoga Kshema Vahamyaham, aqueles que se dedicam a mim significa a espiritualidade genuína, a eles eu vou garantir o que eles precisam para viver e segurar tudo o que eles já têm. Portanto, nós não precisamos de correr atrás de fama, atrás de tudo, as coisas virão com o tempo. As coisas virão com o tempo. Precisamos sim, para ganhar o fruto do conhecimento, ter acesso constante e regular ao conhecimento. E isso vem com a força da prece. E agora a pergunta é, professor, fiquei fascinado com esses karmas que geram maior resultado espiritual. Quais é que eles são? Não é? Então, todos os karmas que beneficiam o maior número de pessoas e no qual eu não sou assim tão importante, esses são os que trazem maior benefício espiritual. E quais são essas ações? Todos os mantras da paz. Todos. Desejar intimamente no coração que todos os seres vivos sejam felizes é a prece que maior maturidade espiritual dá. Porquê? Quando eu digo essa prece, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, e eu sento-me e medito nesse mantra, Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu, que todos os seres sejam felizes. Eu fico um quarto de hora ali, realmente a desejar que todos os seres, incluindo o Putin, incluindo todos esses
maquiavélicos que andam aí, incluindo o vizinho de cima, com o qual eu tenho um atrito há 10 anos e não posso ver a cara dele. Então, isso apazigua o coração. Quando eu incluo mesmo a pessoa que não gosta de mim nesta prece, eu do meu lado não tenho inimigos nenhuns. Portanto, eu faço as pazes com o mundo. Se a prece é genuína, eu faço as pazes com o mundo e desejo amor a toda a gente. Então, é nesse lugar de paz, de aceitação do mundo, de comunhão com o mundo, que o Vedanta acontece. O Vedanta não é para ativistas. Professor, mas tudo bem oferecer os mantras da paz, mas não é melhor, professor, irmos dar de comer aos pobres? Isso também é bom, mas tu precisas de algo para ti, para te dar paz, para tu poder estar na aula e entender o que é o ser. Se o ser é paz e a pessoa não experimenta no seu coração uma paz relativa, o conhecimento não entra. Daí as aulas de meditação, onde as pessoas relaxam profundamente e depois eu dou o ensinamento em cápsulas e a pessoa experiencia intimamente aquilo que está a ser dito. A pessoa vê, aprecia intimamente, que é paz. Então, o Karma Yoga consiste em quê? Nessas 5 ações rituais, obviamente, e depois em mudar a proporção dos tipos de ação quanto ao desejo e quanto ao benefício espiritual e material. Estão a ver? Já tinham ouvido isto desta forma? Então, isso é Karma Yoga. Então, eu tenho que dar predominância às ações que me vão beneficiar espiritualmente. E, obviamente, manter o trabalho, que nos dá dinheiro, etc. Tudo isso. Né? Então, Karma Yoga também é isso. É mudar a proporção. A maior parte do mundo, o que é que faz? Tem predominância de ações que geram benefício espiritual, pouco benefício material, fazem ações com pouco benefício espiritual e, claro, estão repletos de ações que causam retrocesso espiritual. Então, nós queremos anular todas essas ações que causam retrocesso espiritual, né? Porque o punyam é uma moeda, não é? Que nós ganhamos, uma moeda espiritual e que vai combater o nosso karma passado. O nosso karma passado o nosso mau karma passado impede-nos de usufruirmos do bem-estar, de usufruirmos das aulas do Vedanta. É muito comum. Eu faço um retiro lá no centro. Professor, eu quero ir. Uma inscrição, outra inscrição. E depois à última da hora, professor, fiquei doente. Professor, meu filho fiquei doente e ficar a tratar dele. Professor, não sei o quê. Isso são obstáculos. Outro obstáculo é, a pessoa acorda de manhã, eu vou ouvir a aula, hoje vou ouvir a aula, já há uma semana que não ouço a aula, vou-me sentar para ouvir a aula, a pessoa senta-se para ouvir a aula e começa a dar um sono, mas um sono inexplicável, começa a dar assim uma apatia, e a pessoa pensa assim, eu não sei se quero ouvir esta aula agora, isso é papa, isso é falta de prece. Estou a ver. Da mesma forma que existem essas forças celestiais que nos empurram para o caminho espiritual, há forças assúricas que operam no nosso subconsciente e que nos retiram do caminho, não é? Aproveitam-se das nossas fraquezas e retiram-nos do caminho, e nós nem temos percepção de como isso é feito, não é? E assim vai. Telefona àquela pessoa, não é? E já não vou fazer a aula, não é? Então temos de estar muito atentos. Então, Karma Yoga é isso. E agora, qual é a atitude? Portanto, eu falei das ações. Falei das ações e falei da motivação por trás das ações. Agora, qual é a atitude que nós temos que ter, não é? Perante a ação, a própria ação, ou seja, o que é que significa esta ação em termos da relação com Ishvara? Portanto, o que é que a ação que eu faço tem a ver com Ishvara, com o todo? Não é? Qual é a relação? Temos que entender essa relação para entender o que é a essência do Karma Yoga. E qual é a relação quando eu recebo o que vem de Ishvara, ou seja, o resultado do meu karma. Então, e aqui nós temos 2 atitudes importantes, que é a atitude quando eu faço a ação e a ofereço a Ishvara, e a atitude quando eu recebo o resultado que vem de Ishvara. Então, chama-se isso, quando oferecemos, Ishvara
Arpana Buddhihi. Buddhihi, a atitude, a ideia de Arpanam, oferecimento. A quem? A Ishvara. Ishvaraya. Ishvaraya Arpanasya Buddhihi, a ideia de oferecimento a Ishvara. E, pela mesma razão, Ishvara Prasada Buddhihi. Buddhihi, a ideia de que tudo o que vem é Ishvara Prasada, a graça de Ishvara. Ok? E então vamos ver o que é a primeira. Ishvara Arpana Buddhi, a ideia de oferecimento das ações a Ishvara. O que é oferecer as ações a Ishvara? Eu vou visitar a minha mãe e estar um bocadinho com ela porque é o meu dever de filho e entro no carro. Oh Ishvara, eu vou visitar a minha mãe e ofereço-te esta ação. Não tem nada a ver com isso, não é? Oferecer as ações a Ishvara significa alinhar-se com o Dharma. Ishvara está na forma do Dharma, dos valores, da ética, da moral. Então, quando todas as ações que eu faço se alinham pelo Dharma universal, pelo conjunto de valores éticos e morais, que regem a sociedade e regem o mundo, e quando as minhas ações estão alinhadas pelo meu Dharma individual, que é o Dharma de ser mãe, o Dharma de ser pai, o Dharma de ser filho, o Dharma de ser professor, o Dharma de ser aluno, etc., chama-se a isso um alinhamento por Ishvara. Esse alinhamento é chamado de Ishvara Arpana Buddhi. Já tinham ouvido isso? Ficam a saber, então. Então, sempre que eu me alinho com o Dharma, e tenho que conscientemente pensar como é que eu me alinho pelo Dharma. A vida é assim, a vida, como dizia Shakespeare, é um constante desempenhar de papéis. E cada situação de vida que nós experienciamos, e os meus alunos antigos já me ouviram falar disso, é, no fundo, um convite silencioso, mas muito evidente, que Ishvara nos está a fazer para nos alinharmos com a situação presente. Exemplos. A vida é feita por cenas e por cenários. E a cada momento nós vemos-nos numa dada cena e num dado cenário. Neste momento, esta é a cena, este é o cenário. E nesta cena, eu calho de ser o professor, vocês calham de ser os alunos, e o cenário é a aula. Certo? Qual é o meu Dharma? O meu Dharma é ser o melhor professor possível neste momento. Ou seja, é não pensar em mais nada e só pensar naquilo que eu tenho que dizer e ir buscar aos confins do meu ser, lá, espremer o meu fígado inteiro e dar o melhor que eu tenho a vocês. É ou não é? Esse é o meu Dharma. Ou seja, vocês merecem o melhor. Vocês têm o direito de receber o meu melhor. O meu dever é o vosso direito. O direito do aluno é o dever do professor. Então eu estou ciente deste papel. Neste momento eu sou só o professor e vou tentar ser o melhor professor do mundo. Para mim, eu vou-me julgar. E às vezes eu pergunto, como é que foi a aula? Eu não achei tão boa esta aula, foi um bocadinho abaixo da média, não estava tão inspirado, se calhar estava cansado, se calhar olhei para a cara de um aluno e ele parecia mal disposto, eu pensei, bolas, o que é que se passa comigo? Então, esses pensamentos paralelos que a pessoa tem quando olha para a cara de um aluno, destabilizam um bocadinho o flow, não é? Que isso não aconteça, que eu dê o meu melhor, que eu siga essa linha, essa veia, esse é o meu papel. Qual é o papel do aluno? O papel do aluno é, nada mais importa, deixa-me ouvir aquele ser que ali está a ensinar-me, o que é o Karma Yoga. Então, neste cenário, este é o Swadharma do professor. Swa significa Swasya, próprio. O meu Dharma individual, que é diferente do vosso Dharma individual. E dentro desta individualidade dharmica de cada um, nós temos um teto que nos cobre a todos, que é o Dharma universal, o conjunto dos valores. Pelo qual, ou pelos quais, o Dharma individual de cada um tem que se alinhar. Portanto, eu tenho que ser o melhor professor, mas tenho que o fazer dentro das regras universais, que são a bondade, a honestidade, a compaixão, etc. Então, o que é o alinhamento? O alinhamento é isso, é eu saber qual é o meu Dharma individual a cada momento da minha vida e fazê-lo de acordo com esse teto, que é o teto dos valores universais de Ishvara. Portanto, o que é que o Karma Yogi precisa? Um olhar atento, certo? Um olhar atento, para descobrir em cada lugar qual é o meu papel. Portanto, quando eu estou aqui a dar aulas, eu sou professor, mas quando eu estou com a Sónia, eu tenho que ser companheiro. Então eu tenho que saber abrir mão do papel de professor, rapidamente, já acabou, o cenário já é outro. Eu encontro o Swamiji, já não sou professor, já estou
ouvir o Swamiji, a aprender com ele, a ajudar no que for preciso, a servir o Swamiji, porque é isso, essa é a vida. A vida é um desdobrar papéis constantemente. Então o Karma Yogi tem que ver qual é o seu papel naquele momento e desenrolá-lo o melhor possível. Filho, qual é o... E depois, ainda muito importante, dentro de cada cenário, dentro de cada cena, encontrando qual é o meu papel nesse cenário, descubro qual é o guião atribuído a esse papel. Ou seja, qual é o guião do papel de filho? Toda a gente sabe. Respeitar a mãe, o pai, no que for preciso, não é? Ser obediente na medida daquilo que podemos ser obedientes, ser prestável, não é? Eu vou à casa da minha mãe, olha, precisas que leve compras? Ai filho, não tragas nada, não preciso. Eu trago na mesma, olha, trouxe isto, trouxe aquilo, não sei o quê. Isso é ser prestável, isso é ser filho. A mãe nem precisa de perguntar, o filho faz. Porque, bem vistas as coisas, se pensarmos bem, não há karma nenhum que pague o que uma mãe fez por um filho, o que o pai fez pelo filho. Por pior que eles tenham feito, não há. Não há. Abriu-nos a porta para este mundo, e abrir a porta para este mundo significa abrir a porta para descobrirmos a liberdade que somos. Portanto, se a pessoa ganha a libertação, não é? A mãe e o pai devem ser honrados. Porque sem aquela mãe e aquele pai, não seria possível. E eventualmente a pessoa vai viajar no carro, está a andar a pé, os cenários vão mudando e a pessoa tem que ter essa sensibilidade de entender, agora sou um simples cidadão. É por isso que esta visão de Karma Yoga e esta vida de Karma Yoga, este comprometimento, este Nishta, foi isso, este Nishta, este comprometimento, faz do aluno de Vedanta uma pessoa com os pés bem assentes na terra e com muita objetividade. Porque, não é, cada papel tem o seu lugar e a sua importância no cenário onde o papel acontece, não noutro. Eu não sou o professor da minha mãe, nunca serei, e isso fica claro para mim. Posso eventualmente aconselhá-lo em alguma coisa, mas sou simplesmente filho, e vou ser o melhor filho que eu conseguir. Quando estou com os meus amigos, eu nunca falo de Vedanta. Aliás, nem me ocorre falar de Vedanta. E se eles perguntam, eu fico um bocado incomodado. Porque normalmente a pergunta é sempre num ambiente de restaurante, ou de passeio, ou de descontração, e Vedanta não é conversa de café, ponto. E um amigo não é aluno, ponto. Por isso até posso falar durante 5 minutos e tal, mas não é uma coisa que me agrade. Porque não vai dar fruto. É só para satisfazer uma curiosidadezinha da pessoa ali, não vai dar fruto. Vedanta dá fruto no contexto da aula, quando o aluno descobre que é aluno. E quando quer aprender. E aí sim o professor é invocado. Não é? Por isso é que quando as aulas começam, de uma forma tradicional, os alunos entram mais cedo, ficam à espera do professor, cantam os stotrams, e ao cantar isso vão invocando a energia do guru, lá no astral. E não é que a energia do guru seja para o guru, não, a energia é cá dentro. Todas as vezes que eu cantei o Dakshinamurti Stotram, à espera do Samidayananda, eu senti o meu coração apaziguado. Todas as vezes. Eu senti que entrei na frequência do aluno. E a pessoa tem que entrar na frequência do aluno, senão o Vedanta não entra. Porque o Vedanta é ensinado nessa frequência, aluno-professor, não há outra frequência. Ok, a aula acaba, somos todos amigos, estamos todos a conversar, mas mantemos sempre, ok, o foco. Não é o foco do propósito. Né? Vocês já viram que eu sou muito amigável, falo com todos. Pois cada professor é como é, uns são mais austeros, outros não querem conversa nenhuma, saem, nem sabem onde é que está o professor, fica incontactável. Depois cada um tem o seu jeito. A professora Glória é muito acessível, muito humana, não é? E pronto, cada um lá vai. O Swami Dayananda adorava ver pessoas, portanto era raro estar sozinho. Outros swamis preferem estar sozinhos, só atendem a determinada hora e a partir daí não falam com ninguém. Depois a personalidade, não é, vai estar lá, não é, na interação. E então, a cada cena, um novo cenário, um novo papel, um novo guião, e isso tem que ser desenrolado dentro do teto do Dharma universal, chama-se isso Samanya Dharma, o Dharma comum, para depois o Vishesha Dharma, o Dharma individual, o Dharma especial de cada um, também poder ser desenrolado. Quando isso é feito, estamos a surfar a onda da vida, sempre.
Nunca levamos com a arrebentação, nunca. E a vida é esse surf, é estar no flow, é entender o que eu tenho que fazer e fazer. Quando eu entendo o que tenho que fazer e faço, eu estou no flow. E quando eu estou no flow, eu estou protegido. Porquê? Quando o Dharma protege, quando o Dharma é protegido. Rakshitaha Dharma Rakshati. Esta é a frase. O Dharma que é protegido, protege. Então, se nós queremos proteção, queremos que o Dharma nos proteja, nós protegemos o Dharma. Protegemos o Dharma como? Fazendo o nosso Dharma. Não é? Como é que nós protegemos os músicos? Comprando discos, ouvindo música, indo aos concertos dos músicos. É ou não é? Como é que nós protegemos qualquer atividade? Participando na atividade, fomentando a atividade. O Dharma é igual. Para proteger o Dharma, eu tenho que praticar o Dharma. E é interessante que eu gosto muito de pensar naquela frase da Guerra das Estrelas, não é? May the force be with you. E é isso, é entrar no flow, fazer o que tem que ser feito. E fazer com esse espírito de que quando eu faço o que tem que ser feito, o que deve ser feito, isso em si é o oferecimento. Porque Ishvara está na forma da lei do Dharma. Sem Dharma não há harmonia na sociedade. Não há. As pessoas atropelam-se umas às outras, é só violência, os valores servem para criar harmonia da sociedade. E é essa harmonia que é necessária para o bem-estar de todos nós. Então essa é a primeira atitude no desenrolar da ação. E a segunda atitude é no recebimento do resultado da ação. É chamada de Ishvara Prasada Buddhi. Prasada é o quê? Prasada é algo sagrado. Algo puro. Então tudo que vem de um ritual é prasada. Hoje recebemos o leite, é prasada. Recebemos as flores, é prasada. Recebemos aquela uva passa, é prasada. Recebemos cinza, é prasada. Prasada nós recebemos sempre com a mão direita. Sempre. Ou assim. Ou assim, ou assim. Sempre. Nunca com a mão esquerda. Dinheiro damos sempre e recebemos sempre com a mão esquerda. Vejam a diferença. Um parêntese sobre o dinheiro. Agora aqui. No Ocidente o dinheiro é uma coisa suja. Tocou no dinheiro, vai lavar as mãos, não é? Já ouviram isso? O dinheiro é coisa... E do ponto de vista das bactérias, de facto é. Porque corre todo o mundo, não é? O dinheiro, enfim. Do ponto de vista oriental, o dinheiro é Lakshmi. Quando recebemos, fazemos assim. É tão importante como a minha visão. Portanto, vejam, há uma mudança radical de valores. O dinheiro numa mente saudável produz um resultado saudável, ponto. Não há hipótese. Então, que haja abundância. Não é? Porque quem tem abundância e tem uma mente saudável gera mais abundância. Não é? Então, primeiro ter uma mente saudável e depois gerar abundância. Então, prasada. Prasada é isso que vem num ritual. E qual é o maior ritual, senão o universo? Em todo o sítio, a qualquer momento, a qualquer altura, a vida consome a vida. A vida é o próprio ritual que se consome a si mesma. É ou não é? Quantos seres estão a nascer agora, a vir a este mundo? Quantos seres estão a morrer? Então a vida é o próprio ritual. Ishvara é esta vida que nós temos. Então Ishvara é o ritual. Então o que vem deste nosso relacionamento com Ishvara é prasada. Tudo. A perda das malas é prasada. Com esta consciência a pessoa dorme profundamente, não passa nada. Foi Ishvara que deu, foi Ishvara que tirou. Prasada. Ok, o que é que temos que aprender aqui com isto? Fácil, desapego. Desapego. Foi, paciência. Paciência, foi. Tanta coisa irá. Então todo o resultado... O que é o resultado do nosso karma? É o que nos acontece durante o dia. É o que nos acontece, uma interação boa com o Swamiji, uma interação menos boa com um colega do grupo, não é? Acordar à meia da noite, não conseguir dormir mais. Tudo isso é karma. Karma significa tudo que nos acontece quando estamos acordados e a sonhar. A sonhar, o karma desdobra-se, acontece. Quando estamos a dormir não há karma, o karma cessa nessa altura, não é? Não há karma. Então tudo que nos acontece nesses dois estados é o karma, é o nosso karma. E obviamente o karma coletivo, o karma de cada um, não é?
Então, seja bom ou mau, quem somos nós para saber? O que hoje é bom, amanhã pode-se revelar como mau. E o que hoje é mau, amanhã pode-se revelar como bom. E há uma história muito interessante. Não é? Havia uma vila de um reinado que tinha entrado em guerra. E os soldados andavam a recrutar os jovens para irem combater. E, portanto, aquilo era uma dor terrível para as mães. Nenhuma mãe gosta de ver o filho partir para a guerra. Não é? Então é uma dor terrível, não é? Porque a mãe acredita sempre que o filho pode não voltar. Não é? Isso é uma dor imensa. E acontece que um jovem tinha partido o pé. Não é? Tinha partido o pé e estava muito triste, muito revoltado, que não podia montar a cavalo e que não podia fazer as coisas dele, e entrou em depressão porque e agora vou ficar muito tempo e não vou poder fazer nada. Estava revoltado com o que lhe tinha acontecido. E nesse mesmo dia chegam os soldados para fazer a recruta, e todos os jovens da aldeia foram, menos ele. Portanto, é bom ou mau? Quem somos nós para decidir o que é bom e o que é mau? Nós não temos a noção de todas as variáveis que existem. Conhecemos algumas da nossa vida, das coisas, mas o panorama geral a nossa mente não alcança. Então nós não podemos concluir com honestidade e com certeza o que é realmente melhor para nós. Não podemos. Então nós aceitamos, com base na nossa ignorância individual, porque não enxergamos tudo, não vemos tudo, ok, isto não é bom, Ishvara, não é, está a doer. Mas se calhar há uma lição aqui que eu tenho que aprender, então é passada. Então deixa-me receber com essa humildade e assumindo a minha dor, porque a gente tem que assumir as dores, as perdas, as coisas, mas que eu possa ter a luz para descobrir qual é a lição que eu tenho que aprender aqui e que eu possa aprender essa lição. Porque às vezes a pessoa sabe qual é a lição, mas é preguiçoso para aprender. Então aí não funciona, não é? E isto é muito importante, porquê? Porque os karmas têm tendência de se apresentar ciclicamente até ficarem resolvidos. Até a lição ser aprendida, o karma vai encontrar uma forma de se apresentar ali à beira da pessoa. Faz sentido? Todos nós temos, na área onde vivemos, alguém de quem não gostamos muito. Todos nós. Não interessa quantas casas a pessoa vai comprar e para quantas casas a pessoa se mude. Haverá sempre um fulano que vai ser o arquétipo disso. Enquanto nós não fizermos as pazes com isso. Todos os cursos que eu fiz, e eu agora vejo em retrospectiva, o meu curso de acupuntura, tinha lá uma fulana que fazia questão de dizer que não gostava de mim e dificultava-me a vida, não me deixava ser feliz. Ela ficava irritadíssima com a minha felicidade. E eu sou uma pessoa, não é, que geralmente tem um espírito alegre, não é? E isso incomoda as pessoas tristes, carrancudas com a vida, não querem que eu seja alegre. Então querem-me puxar para o fundo do poço e eu não vou com essas, não é? Então ela não gostava de mim. Fazia questão de mostrar. Ok, o curso 3 anos. Havia lá uma fulana que fazia questão de não gostava de mim. Pois é. Foi fazer queixa ao Swami que eu estava a fazer magia negra contra ela. Pois é. E eu só soube meses depois da história. Inclusive no templo fazia gestos, não sei, uns gestos que ela inventava para me tentar agredir energeticamente. Eu chegava ao templo, se ela já lá estivesse, ela ia embora. Mas não ia embora de forma subtil. Será que ele ainda não me viu? Vou sair pela calada. Não, olhava para mim, fazia questão que eu visse que ela estava a olhar para mim, levantava-se e ia-se embora. Portanto, fazia questão de mostrar que não gostava de mim. E portanto eu vejo esse padrão. Agora já não acontece isso. E eu fiquei triste comigo, que foi o último ano e meio do curso. Quase todos os dias havia assim uma situação. E lá para o final do curso eu dei por mim a pensar assim: eu acho que eu estou a começar a odiar esta fulana. E fiquei mesmo chateado comigo. E foi aí que começou o meu trabalho. Dizendo, ok, pronto, tens de trabalhar agora aqui.
tens que fazer o teu trabalho. Portanto, ela desplotou essa coisa, né? E a realidade é que ninguém é obrigado a gostar de nós. E haverá pessoas que não gostarão de nós. E elas são grandes mestras. E essa é que é coisa boa, elas são grandes mestras. Não é? Então eu hoje agradeço a essa pessoa, agradeço à outra. Não é? E porque de facto elas também trazem algo, elas revelam algo da nossa personalidade que precisa de ser trabalhado e que está numa área sombra. E na altura, quando eu falei com o Swami, ele disse-me assim, mas tu estás a fazer alguma coisa que ela não gosta? Que eu saiba, eu não estou. Ele disse-me assim, olha, então pensa no assunto e se puderes moderar o teu comportamento de alguma forma para que possa diminuir o sofrimento dela, então faz, nem que seja um bocadinho, faz. Então obrigou-me a pensar no meu comportamento, no meu modo de ser, e realmente eu mudei um pouco. Portanto, tudo isso é importante, não é? E isso foi um resultado desagradável durante o curso, extremamente desagradável, e é Ishvara Prasada. E o bonito disso, não é? E vocês já podem experienciar que é aquele vizinho que vocês menos gostam é aquele que aparece mais vezes no elevador. Vocês têm essa expressão ou não? Já acontece com vocês? A pessoa que vocês mais medo têm de encontrar é aquela que mais vezes aparece. Precisamente para nós termos que tratar do assunto. Isso é graça de Ishvara. Só que as pessoas são tomadas pela emoção e não entendem o trabalho que tem que ser feito. Não entendem, ficam frágeis por causa da emoção e não entendem que, aquilo é uma oportunidade para trabalhar, de fazer as pazes, não é? Então, seja aquilo que o universo nos está a dar, bom, agradável ou não, é sempre prasada. E essa é a atitude no recebimento. E qual é a consequência disto? A consequência disto é a essência do verbo ishwarizar. O que é o verbo ishwarizar? É um verbo cunhado pelo Swami Dayananda, que é trazer Ishvara a todas as áreas da nossa vida. Ver que é Ishvara que está manifesto nas mentes de cada pessoa, ou seja, o passado psicológico de uma pessoa é como é, porque Ishvara está na forma da ordem psicológica que governa todas as mentes. Se nós olharmos, não é, as mentes, elas predominantemente reagem todas da mesma forma. Nós vamos ver um filme, eu gosto muito de dar este exemplo, foi um filme que me tocou muito, O Milagre da Cela 7. Não é? Quem viu esse filme, O Milagre da Cela 7? É um filme que aborda a injustiça feita a alguém que é muito inocente e que tem menos capacidade que uma pessoa normal. Portanto, é uma pessoa simples, com menos inteligência do que uma pessoa normal, mas muito pura, muito bondosa. E a injustiça é feita contra ele. Não é? Feita contra ele, é incriminado por algo que não fez. E vai parar à prisão. A uma cela, eu não vou contar tudo, a uma cela de presos malucos, não é? E até os presos se apaixonam por aquele ser. Portanto, o filme despoleta essa empatia por aquele ser humano, não é? Então as pessoas choram por empatia, choram por tristeza, não é? E então vejam, a ordem psicológica atua transversalmente em todos os seres. Qualquer pessoa minimamente equilibrada que veja aquele filme vai chorar de empatia. Isso é a ordem psicológica. E os cineastas sabem isso, os realizadores põem aquela musiquinha, não é? E puxa a emoção. Então, ou seja, a ordem psicológica está lá, nós reagimos mais ou menos todos da mesma forma. Todos. Então, olhar para os seres humanos e ver que é uma ordem psicológica significa ishwarizar a mente. Que eu agora vejo, qualquer ser humano é exatamente como eu em termos mentais. Mais ou menos. Claro que cada um tem as suas pancas, não é? Mas mais ou menos somos todos iguais. E quando eu entendo isso, então eu entendo de onde a pessoa vem.
entendo a criança interior, entendo onde a pessoa vem e consigo me relacionar não com a pessoa, mas com Ishvara. É Ishvara atuar na mente daquela pessoa, é ou não é? A pessoa, ela está ali, ela gostaria de fazer diferente, mas não conseguiu fazer diferente. E quando entendemos isso, que as pessoas falham porque não conseguem fazer diferente, então acumulamos o erro e a única coisa que dizemos é a pessoa, olha, aprenda a lição e não voltes a fazer o erro. Tão objetivamente quanto isso. E isto é muito importante porquê? Porque quando eu olho para mim e me vejo como falível, e demasiadamente falível para meu gosto, então eu vou usar esta mesma medida de aceitação para os outros. Se eu falho, então os outros também falham. E isto é ótimo porque eu aprendo a aceitar a minha limitação, a minha falibilidade. E quando eu aprendo a aceitar a minha falibilidade, automaticamente eu aceito a falibilidade dos outros. Uma pessoa que é muito exigente consigo é sempre exigente com os demais. Controladora, quer aquilo, tal, não sei o quê. Não é? Então, Ishwarizar é o quê? É ver Ishvara em tudo. E assim que nós vemos Ishvara em tudo, então o cenário para o Karma Yoga está estabelecido. Porque eu não mais me relaciono com coisas e pessoas e animais, eu estou-me a relacionar sempre com Ishvara. E é por isso que o Swami Dayananda diz: all that is here is Ishvara. Tudo o que aqui está é Ishvara. Tudo, um inseto, uma cadeira, tudo é Ishvara. Tudo é essa manifestação desta ordem cósmica que é simplesmente incomensurável. A nossa mente não chega lá. Não chega lá. Como é que isto está feito, esta arquitetura do tecido cósmico e como tudo se entrelaça? Não vamos chegar lá. Talvez, sei lá, daqui a uns anos, uns anos largos, quando os computadores quânticos forem imensamente desenvolvidos, se possa saber mais e mais, mas Maya é incompreensível, não é? Maya é incompreensível. Então, Ishwarizar tudo é, no fundo, o verbo que nos permite levar essa vida de Karma Yoga. Estão a ver? Sem isso não há Karma Yoga. Eu continuo a ver o mundo como pessoas e não vejo mais para além da pessoa. Só vejo a pessoa. E quando eu não vejo mais para além da pessoa, então a pessoa ela representa um perigo para mim. Quando eu vejo Ishvara, eu entro na ordem. Estão comigo? Deixa de haver, não é, uma relação só de seres humanos. E isto é muito giro porque, vejam, só para terminar a aula de Karma Yoga, a próxima aula vai ser Jnana Yoga. Isto que eu vou dizer vai marcar toda a diferença nas vossas vidas, porque marcou na minha, que é Ishwarizar tudo estabelece a relação fundamental que nós temos, vejo-vos a desfocar, a relação fundamental que nós temos, que é ser devoto. O papel fundamental que existe em cada ser humano é o papel de devoto. Como é que isso acontece? Quando eu reconheço Ishvara como uma grande ordem, então eu sou o indivíduo e Ishvara é o todo. E esta relação de indivíduo todo é uma relação em que o indivíduo compreende que controla muito pouco. Controla muito pouco. E o indivíduo compreende que tem que aprender a estar no flow, tem que aprender a navegar o mundo. Então, há, no fundo, atribuir ao todo o estatuto de ser um altar de devoção, no qual o ritual é o oferecimento das minhas ações e a atitude é a atitude de receber o que vem como sagrado. E isso significa descobrir o papel fundamental, que é o papel de devoto. Agora vejam qual é a beleza disto. Quando esse papel fundamental, que é o do devoto, portanto, Ishvara é Deus, eu sou um devoto de Ishvara, todos os outros papéis são o papel seguinte, ou seja, eu sou um ser humano
sou um devoto e agora sou pai. Portanto, eu sou um devoto pai. Portanto, eu não sou só pai a interagir com o meu filho, eu sou o devoto pai que interage como pai, tendo em mente Ishvara, e tendo em mente que o filho também é Ishvara. Como professor, eu não sou só professor, eu sou um devoto professor. Portanto, o papel de professor é, no fundo, uma extensão do papel de devoto, que é o papel fundamental. Então, quanto mais eu me estabeleço no papel de devoto, mais eu estou conectado com Ishvara, mais eu sei qual é o plano, qual é o guião, o que é que tem que ser feito, mais eu me alinho pelo Dharma. Isto é incrível, porque vejam, o papel de mãe passa a ser um papel de oferecimento a Ishvara. Devota mãe, devota irmã, devoto companheiro. Com companheiro é mais difícil e com companheira, não é? Mas esse é o papel. É isso que tem que ser feito. Não é? Então, não é? Voltar sempre para o papel fundamental é saúde mental. Voltar sempre para o papel fundamental é saúde mental. Que é indivíduo, Ishvara. Esta é a base do Karma Yoga. Eu, a todo momento da minha vida, estou constantemente a relacionar-me com Ishvara. Portanto, o papel fundamental é o de devoto. Todos os outros papéis terminam quando começa outro. Mas o papel de devoto nunca termina, permanece sempre constante. Portanto, acaba o papel de pai, eu sou professor. Acaba o papel de professor, eu sou aluno. Acaba o papel de aluno, eu sou companheiro. Acaba o papel de companheiro, eu sou um cidadão. Mas o papel de devoto nunca termina. E então eu estou protegido, estou abençoado sempre por Ishvara. Estou sempre conectado. Isso é que é chamada a religião. Isso é que é chamado religação. Religião, religar. Então eu estou reconectado. Porquê é que se diz reconectado? Porque de alguma forma com o nascimento perdeu-se essa conexão. Dentro da barriga da mãe a criança está conectada. A criança é una com a Criadora, que é a mãe. É una. Está dentro dela. É um ser. A grávida não paga 2 bilhetes de avião. Certo? A grávida não pode ir ao banco e dizer assim, olha, quero abrir uma conta para este que aqui está. Não, a senhora ainda é um só. São 2, mas ainda não são 2. Portanto, a criança, enquanto está com o cordão umbilical, ali dentro da mãe, é um com a mãe. É um. E o que é que o parto faz? Corta essa ligação. E a criança começa a experienciar então a insuficiência, o isolamento, essas coisas todas. E depois, durante toda a vida, há uma tentativa de reencontrar essa sensação de estar unido com a fonte, com a origem, com o Criador, com a Criadora. E é isso que nós procuramos a todo momento das nossas vidas. Essa reconexão. Não é? Essa reconexão, o que é a experiência de ausência de limitação e de felicidade. Não é? Certas pessoas, quando falamos com elas, fazem-nos ficar calmos. Gostamos de estar com essas pessoas. Não é? O tempo perdemos a noção do tempo, não é? Outras pessoas não gostamos tanto, não é? Então, quando nos conectamos a sério com alguém, não é? Parece que estamos outra vez conectados com a fonte. A verdadeira amizade é assim, não é? O verdadeiro companheirismo é assim, não é? Não é? E então trazer Ishvara para as nossas vidas, Ishvarizar, é reconectar com a fonte novamente. Não é? Então a pessoa, por mais difícil seja a situação, a pessoa sabe que é para o bem dela. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Alguém tem alguma questão que queira pôr? Tem a ver com essa questão da atração. Porque muitas vezes, ou pode haver essa
sempre em paz com o outro, de fazer sempre tudo de forma muito agradável. E na verdade, esta pergunta, se a ação muitas vezes pode ser uma assertividade ou uma correção que precisa ser feita, e que isso também pode ser devoção. Isso também pode ser? Devoção. Sim, também pode ser devoção. Então, são duas energias diferentes, não é? A da passividade e complacência e da assertividade e da intervenção, vamos dizer assim, não é? A pessoa interviu, foi assertiva, ou então é complacente e passivo, não é? E cada um de nós tem queda para um lado ou para o outro, é assim, sempre foi assim, não é? E então a complacência e a passividade, elas anulam a espontaneidade da criança. Elas impedem a pessoa de ser feliz a esse nível, não é? Porque a pessoa fica triste consigo porque o que aconteceu foi injusto, que se calhar não era suposto ter acontecido, se tivesse dito ou feito alguma coisa para impedir isso. E por outro lado, opostamente, a outra pessoa que é interventiva e assertiva vai para casa a pensar que estragou tudo outra vez e que foi o mesmo imbecil e que precisa de aprender a estar mais calmo e a aceitar as coisas e não controlar tudo. E algures a vida vai se encarregar de instruir a pessoa naquele momento sobre o que fazer, não é? E o Karma Yoga produz essa tomada de posição que é, ok, deixa-me tender mais para o equilíbrio e conseguir usar as duas energias, não é? Porque algumas pessoas só conseguem usar uma energia, que é a passividade, e isso arruína as pessoas, não é? Arruína. As pessoas muito passivas desenvolvem problemas, não é? Cancros e coisas assim, porque somatizam tudo, interiorizam, não falam, não é? E as pessoas demasiadamente interventivas geralmente têm ataques cardíacos e AVCs e coisas assim, porque é carga a mais naquela pessoa, são muito conflituosas, não é? Então, em ambas as situações, as pessoas saem a perder. E isto tem a ver com não é, o abraçar o nosso lado sombra. Para a pessoa compassiva, o lado sombra é a agressividade. A pessoa foi agressiva em algum momento, ou em algum momento foram assertivos e agressivos, e aquilo, a pessoa sentiu dor, vergonha, repulsa, e não quer aquilo para a vida dela. E alguns pensou assim, eu jamais vou fazer isto. Tipo, eu não quero ser essa pessoa. Não é? Pode ter sido a mãe ou o pai, um irmão na escola, a gente não sabe, não é? Então a criança adota um comportamento compensatório, porque não quer ser o que o progenitor foi, e adota esse comportamento compensatório, não é? E aquilo a longo prazo desvia da sua espontaneidade, da sua naturalidade. Então ela tem que abraçar o seu lado sombra e aprender a ser assertivo e usar essa energia da assertividade quando tem que usar, e o contrário também, não é? O contrário também. E onde é que o Karma Yoga se insere aqui, não é? Precisamente nisso, que é, ora bem, se a situação está errada, então é o meu dever mostrar que está errado. Não vou dizer, está tudo bem, não foi nada, pronto. Não, está errado. A gente diz no momento em que tem que dizer da forma que causa menos dor para obter o melhor resultado possível, não é? E isso é o Dharma da pessoa, não é? Se a pessoa está numa posição de liderança, então a pessoa tem que corrigir os subordinados, porque existe uma energia subordinada ao líder, que é uma energia de destruição da liderança. Não sei se vocês já experimentaram isso, mas a energia dos subordinados geralmente é uma energia que perturba a liderança. Então o líder tem que ter capacidade de ler essa energia,
que vai perturbar a sua liderança, e geralmente é um que quer a liderança, que inconscientemente, conscientemente até, vai minando os relacionamentos que o líder tem, não é? E então, não é? O líder tem que expandir a sua energia para todos e mostrar quem é que manda. E isso, a natureza é assim. E nós temos que assumir a nossa liderança. Porque, não é? Há situações em que a liderança é externa, ou seja, externa não, é voltada para o exterior. Eu estou a liderar um conjunto de pessoas, ok? E isso é circunstancial. Portanto, não é sempre. Não é? Um líder é um líder no trabalho, mas quando está em casa com a mulher não é líder. Quando está com os filhos não é o mesmo líder. Quando está, não é, com a companheira não é. Então isso é circunstancial. Agora, há uma liderança que é a liderança que a pessoa tem que ter da sua própria vida. Não é? E ser assertivo demais ou não ser assertivo, ser complacente, tira poder à pessoa para tomar escolhas conscientes na sua vida. Então as pessoas têm que... Isso é yoga. Não é? Isso é yoga. Ser assertivo é yoga. Ou o que é que Shri Krishna disse, não é? A Arjuna. O que é que ele disse? Não é? Ele disse: oh Arjuna, de onde é que veio essa tendência para seres feminino agora? O que é que acham que Shri Krishna está a fazer? Está a mexer com a energia da Arjuna. A Arjuna está a ser, não é, está com medo. É que aquilo não é Arjuna. E Shri Krishna foi com um sorriso, não é? Disse-lhe: Arjuna, isso não está de acordo com o que tu és. De onde é que vem toda essa tendência para seres agora feminino, não é? Ou seja, és maricas agora ou o quê? Ou seja, deu-lhe uma alfinetada, foi assertivo com ele, não é? Então, e mesmo na amizade isso é importante, não é? Que possamos ter amigos que nos alfinetem, que nos deem alfinetadas, porque se não formos corrigidos na altura certa, o erro continua, e quanto mais tarde nós tentamos corrigir esse erro, pior. Isto acontece muito na família, que é a mãe ela tem dificuldade, às vezes não é a mãe, depende muito. Quando é uma filha, geralmente a mãe assume um papel mais autoritário, porque o pai relaciona-se com o lado feminino, e o homem sempre se relaciona com o lado feminino, é mais doce, é mais terno, está nos genes dele, não é? O homem ouve uma mulher a chorar e bloqueia, não sabe o que fazer, perde logo a coisa toda, fica logo, o que é que está a acontecer aqui? Fica logo... A arma da mulher é o choro, a mulher começa a chorar e o homem não aguenta a infelicidade da mulher, a realidade é essa, e o choro, não é? Então, quando o pai se relaciona com a filha, está-se a relacionar com o lado feminino, é meio bloqueada a coisa. Então os pais são sempre mais austeros com os filhos, as mães são sempre mais austeras com as filhas, geralmente é assim, é o geral, não é? E o que é que acontece? Não é? As crianças precisam, eu disse que ia falar sobre a educação e olha, estou a falar. As crianças precisam de duas coisas importantes, 3. Amor, claro, amor, brincar e disciplina. Amor é o que faz a criança sentir-se valorizada, útil, importante. Está a ver? E uma criança precisa de se sentir importante, valorizada, útil, não é? E ela com o amor sente isso, sente que conta, sente que é amada. Depois brincar, as crianças têm energia para dar e vender, então têm mesmo que ir para a terra, para a bola, brincar, subir às árvores, cair, chorar, têm que gastar. Hoje em dia onde é que as crianças fazem? Os pais estão no restaurante com ela está ali com coisa, não é? Está ali. Onde é que a criança gasta energia a fazer isto? Não gasta energia nenhuma. A criança tem que brincar, tem que sujar-se, tem que gastar 3 roupas por dia, ou 4, não é? E finalmente a disciplina. Sem disciplina, nenhuma educação produz fruto.
Porquê? Porque a criança, ao sentir-se importante e ao sentir-se membro da família, vai começar a esticar a corda. Começa a esticar a corda. Deixa ver onde é que eu estou. Se eu realmente sou tão importante, deixa ver até onde é que eu posso ir. E abusa da benevolência dos pais. Então, em algum momento, os pais têm que mostrar quem manda. E nesse momento, geralmente a criança, ela vai fazer aliança com o lado oposto. Deixa-me procurar ajuda no pai, se é uma criança mulher. Porque quer fazer guerra com a mãe, porque a mãe é que está ali a pôr os limites, não é? E nessa altura o pai tem que estar atento e entender que a mulher é mais importante que a criança. Se a criança morrer, a mulher pode sempre dar mais à luz, e outro filho, e outro filho, e os filhos que forem necessários. Mas hoje em dia o que é que se vê? As crianças são mais importantes. E a relação entre o pai e a mãe não é. Não é? Então o pai, geralmente, não é, ensina o limite, ou quem assume esse papel mais masculino, não é? Tem que aprender a pôr limites, não é? E ser assertivo nos limites, e mostrar a importância da disciplina. E a disciplina aqui é tudo, é disciplina no falar, a disciplina nas refeições, a disciplina no deitar, a disciplina no acordar. Claro que uma criancinha com 3, 4 anos não pode ter, mas aos 6, aos 7, quando já vai para a escola, aos 8, lentamente, o pai tem que ir disciplinando cada vez mais. E depois, a criança já não brinca. Aos 6, 7 anos, 8, a criança ainda brinca, mas depois, não é como quando tinha 3, 4 anos, não é? Brincava livremente e tudo. E o desporto, o que é? O desporto é a compensação da brincadeira para um jovem adulto. Então os jovens precisam de desporto. Essa energia tem que ser gasta para haver saúde mental, não é? Então essas 3 coisas, o amor, a brincadeira, o desporto, ou seja, uma atividade física que cansa o corpo, e a disciplina são fundamentais, não é? E numa família onde essa relação entre pai e mãe, que é aqui que eu quero chegar, está afetada, ou seja, o pai e a mãe têm qualquer coisa ali que não está bem, a criança, ela pode ter problemas de disciplina, problemas com a autoridade. Ou seja, pode ser assertiva demais e não respeitar a autoridade, ou então ser o oposto, não é? Sofre bullying, fazem o que querem com ela, e ela é totalmente submissa e não se impõe, não é? Agora, quando a energia masculina, não estou a falar do pai, estou a falar da energia masculina e energia feminina estão equilibradas em casa, então a criança vai aprender a importância, não é, da empatia, do amor, da compaixão com o lado feminino, não é? O aceitar a diferença, e vai aprender também que o relacionamento saudável com o mundo é um relacionamento que precisa que nós todos consigamos estabelecer os nossos limites relacionais. Coisas que eu não tolero e ponto final. Ou a pessoa muda ou eu retiro-me. Pronto. Não é? Então, isso é Karma Yoga. Não é? Isso é Karma Yoga. Assim, uma visão mais psicológica da coisa. Não é? Porquê? Porque é um doeixa. Se nós formos a ver, é uma aversão à autoridade que me impede de exercer a minha própria autoridade, porque eu acho que estou a ir contra a liberdade da outra pessoa, não é? Quantos de vocês isto acontece, não perguntam ao empregado de mesa por alguma coisa porque acham que vão ser desagradáveis e ficam assim na dúvida, não vou dizer, se calhar vou ser desagradável, não vou pedir, vou ser desagradável. Mas é assim, o empregado de mesa está ali para isso, não é? Eu estava num avião, vínhamos para cá e uma menina levantou-se, a casa de banho abriu, e eu pensei, esta menina era uma indiana, foi na viagem mais longa, quer ir à casa de banho, a porta abriu e eu já tinha ido, só estava de pé para descontrair um pouco. Eu, podes ir, e ela disse-me assim, não, eu quero é água, e a hospedeira já estava a ir com o carrinho para a frente. Eu disse assim, então vai lá e pede. Ela disse assim, eu tenho medo que ela não goste. Ou seja, não bebeu água por medo de causar uma emoção desagradável noutra pessoa. Eu disse, mas a hospedeira está aqui, é para isso. Se ela fica desagradada, o problema é dela, porque ela está a receber para servir as pessoas.
Quem é que estava comigo quando eu pedi um café à hospedeira? Lembram-se? Eram vocês, eu estava à vossa beira. E a hospedeira ia a passar e eu perguntei-lhe, posso tomar mais um café? Lembram-se? E ela olhou para mim e fez uma cara. Fez assim uma cara e depois trouxe-me o café. E que me interessa a mim a cara dela? Estão a perceber? É uma emoção que ela tem que processar. Eu quis mais um café e estou no direito de pedir mais um café. O problema é dela. Agora, se eu me inibo de fazer o que eu quero fazer e que não tem mal nenhum pedir mais um café, ela é a pessoa a quem eu devo pedir um café, por isso eu fiz tudo bem, a situação estava certa, não há nada, então porquê que eu me estou a inibir de pedir um café? Estou-me a anular. E quantos de nós não vivemos a vida assim? Não vou perguntar porque, tadinho, vai ter que responder. Vai ter que responder, vai. E se ele tem uma emoção ruim, o problema é dele, que trabalha com aquela emoção. Agora eu vou ter que fazer o que tem que ser feito, não é? E então o Karma Yoga e o Vedanta também nos ajudam a desenvolver esse centro e a tomar atitudes. Porque, não é? Nós temos aqui um centro energético, que é o nosso centro, a nossa vontade. E é sempre um jogo dual. A vontade do outro contra a minha vontade. Há sempre este jogo de energias, sempre. Às vezes as vontades juntam-se, queremos os dois a mesma coisa, às vezes não. E então, com os familiares, com os amigos, companheiros, etc., as pessoas que estão perto, nós temos sempre que sentir. Ok, umas vezes ganho eu, outras vezes ganha outra pessoa, e assim estamos bem. Agora, com pessoas que nós não conhecemos e sentimos que a energia delas é abusiva, então nós temos que, trazer a atenção para aqui e isto vai ser do meu jeito e ponto. E se não for do meu jeito, eu saio, porque não é isso que eu quero. Simplesmente porque é isso que eu quero. Não é? E isto é algo que se cria com o tempo, não é que as pessoas nasçam a fazer isso. E isso é liderar-se. A pessoa aprendeu a liderar-se. Eu às vezes digo à Sónia o seguinte, que é, às vezes a Sónia, e partilha aqui, não tem mal nenhum, tem vários chefes, não é? No teu trabalho tu vais tendo vários chefes, não é? Pronto. Eles são todos diferentes, então eu já os conheço e nunca os ver, não é? A história deles e tal, que a gente fala. E ela agora está um bocado desconfortável, porque eu estou a falar. E então... Então ela já disse que não se importa, pronto, o sorriso já disse isso, senão eu não falava. E então esta última chefe, né, é um bocado, é uma freak das reuniões, é reunião a toda a hora, né, assim, para controlar os subordinados, é só isso, é só para controlar o que eles estão a fazer. E o que é que as pessoas têm que fazer? Responder à mensagem tardiamente, ou seja, cortar-lhe as pernas. Ou seja, os subordinados têm que usar o seu centro. Eu não vou responder agora. Porquê? Porque é inconveniente. Qualquer coisa, então eu estou a fazer o meu trabalho, mais uma reunião, puxa, não consigo terminar o que eu estou a fazer. Interrompo ali. Então o que é que a pessoa faz? Não respondo. E às vezes eu ouço a Sónia, eu não respondi à mensagem. Eu penso assim, altamente. E é isso. Porque é o que eu estou a dizer, são dois centros de poder a jogar um contra o outro. São dois centros de poder, então nós temos sempre que sentir a outra pessoa, não é olhar para a pessoa, é sentir é aqui. Ok, o que é que está a acontecer? Quantos de vocês já sentiram, estão a falar com alguém e isto aqui começa a apertar e vocês não sabem porquê? É ou não é? Já também sentiste já? Começa aqui a apertar, boas, o que é que está a passar? Não estou a gostar disto. Ou seja, o nosso poder pessoal, o nosso campo energético está a ser afetado. Então temos de tomar as rédeas da situação, não é? E pronto, e reclamar o nosso poder. Isso é muito importante nos relacionamentos. Isso é Karma Yoga também. Só que é outra forma de ver o Karma Yoga, não é? Foi? E isso também pode ser devoção. Também é devoção. Não é? Também é devoção, sempre, não é? E Kali ensina isso, não é? Kali ensina isso, não é? Kali é a deusa da... Não é? Tá? Então vamos lá. Vamos ter agora o yoga. É ali, vão fazer ali a sala, está bem? É ali naquela salinha. Sim. Eu acho que vai uma vez falou, quando falamos em Dharma, normalmente o Dharma está voltado
aquilo em que o melhor de mim para o outro, fazer o melhor sempre a pensar no outro, de forma geral, não tem que ser no outro, gostar de ser do outro, mas eu acho que já respondemos. Não há uma tendência de nos esquecermos do nosso lugar individual, pessoal, ao desempenharmos os diferentes papéis na relação. Não sei se isso é muito claro. Ou seja, quando estamos muito focados em termos ações que não se foquem tanto no nosso bem-estar individual, no nosso papel individual fundamental dentro do outro, e nos focamos muito nos papéis que temos de desempenhar, que têm a ver com a relação com os outros, não poderá também haver lá está uma inibição e uma fuga do que é o lugar pessoal. Eu acho que já responde um bocadinho melhor. Eu acho que há uma tendência, quando os dois centros de poder se relacionam, de ganhar o centro de poder mais forte naquela altura. E isso geralmente produz na outra pessoa um senso de que anulei-me. Não é? E esse padrão de complacência e isso de submissão, ele tende a ser assim em todos os relacionamentos. E está muito ligado também com a necessidade de agradar e de ser aceito, não é? De ser simpático, ser bonzinho. Então, o Karma Yoga não é sobre ser bonzinho, ou sobre agradar, ou sobre... aliás, a vida não é sobre isso, não é? Ser bonzinho, agradar e com o tempo nós vamos compreendendo que ser fiel aos nossos princípios é mais importante do que ser bonzinho. Ok? Quando a mãe ou o pai são muito exigentes, a criança ela adota vários mecanismos, e um deles é fazer o que os outros gostam para ser amada, porque a criança concluiu que não era amada por ter sido criticada porque fez algo que os pais não gostaram. Menino bonito, né? Que bom, fez tudo direitinho. E a criança, ok, isto funciona. Quando eu faço isto, eles ficam favoráveis. Deixa-me fazer isto mais vezes. Porque a criança detesta ver os pais irados, os pais insatisfeitos, detesta, né? E então esse comportamento compensatório que a criança desenvolve continua no adulto. Então é necessário fazer um trabalho de fortalecimento da criança interior, porque todo o nosso poder vem da criança interior, para o bem e para o mal. A vitalidade da vida é a nossa criança interior, não é? É daí que vem, não é? Tudo. Então não é? Encontrar a criança no lugar onde ela está e dizer-lhe: olha, tu não precisas de agradar aos outros para seres amada. Para seres aceite. Então, o adulto tem que dizer à criança: tu és amada, tu és aceite, quer tu faças bem ou quer tu faças mal. E a lógica do adulto ajuda a criança a compreender que esse comportamento que ela tem não é bom para ela. Qual é a lógica do adulto? A lógica do adulto é a seguinte: se eu agradar a toda a gente e fizer coisas que não são o que realmente eu gostaria de ter feito, então as pessoas vão gostar de mim pelo que eu não sou.
Ninguém vai gostar de mim genuinamente. E eu vou levar uma vida que não é a vida que eu quero levar. Portanto, são duas coisas ruins aí. Que é, as pessoas gostam da imagem que eu projeto e não gostam de como eu realmente sou. E isso traz como consequência eu viver uma vida que não é a vida que está de acordo com o que eu realmente quero viver. Portanto, eu estou-me a afastar de mim para me encontrar com as pessoas. Portanto, a criança interior vai ter que viver a iminência da perda para reclamar o seu poder, que é, ok, eu corro um risco, que é, eu vou fazer as coisas à minha maneira e existe o risco das pessoas não gostarem de mim. Mas isso é um risco que eu tenho que correr para reclamar o meu poder. Não é? Então a pessoa começa, antes de cada ação, sabendo dessa tendência que a criança tem de agradar, antes de cada ação a pessoa pensa assim, espera aí, qual é a motivação aqui? Quem é que quer fazer isto? Será que eu quero fazer isto? Porquê é que eu estou a fazer isto? E a pessoa descobre, não, estou outra vez no ciclo do agradar. Não, esse ciclo já não funciona. Ok, então desenvolver a capacidade de dizer não. Dizer não ao outro, muitas vezes é dizer sim assim, dizer sim assim. É simplesmente isto. E dizer ao outro, olha, neste momento não consigo. Não vou fazer. E depois esperar a certeza de que vamos passar por um processo de vivenciar culpa e ter a coragem de passar por esse processo. Portanto, a culpa é consequência natural de eu dizer não ao outro. Mas essa culpa eu tenho que ser forte para a viver. E sem ceder mais, ou seja, quando a culpa bater, quando é que a culpa bate? Imediatamente a seguir eu dizer não. Não vou fazer, ok. A pessoa fica sozinha, ei pá, pronto, se calhar estou a fazer uma coisa ruim. Se calhar magoei a outra pessoa. Acho que eu estou a magoar. Vou ceder, vou fazer. Não, se ele ficou magoado, então o problema é ele, porque eu tenho uma opção de não fazer. Eu tenho o direito de não fazer. Tenho o direito de fazer, tenho o direito de não fazer. E mais, se a outra pessoa fica magoada porque eu fui fiel aos meus princípios, então essa pessoa não gosta de mim. Eu, para essa pessoa, sou uma utilidade. E enquanto eu for útil, essa pessoa vai gostar de mim. E eu não quero ser uma utilidade para ninguém. Se eu quiser, eu posso ser útil para as pessoas, mas eu não quero que as pessoas gostem de mim porque eu sou útil para elas. As pessoas ou gostam de mim ou não gostam de mim. E tudo bem, se não gostam, estão no direito. Não gostar é uma grande lição, essa. De que ninguém é obrigado a gostar de mim. Ninguém. E haverá pessoas que não gostarão de mim. E eu não tenho que as agradar, nem tenho que mudar nada, não tenho. Isso é maturidade. Elas estão no direito de não gostarem de mim. Mas sabem qual é a coisa, o peculiar das pessoas, de alguém odiar outra pessoa? É que esse ódio só é corrosivo para quem o tem. Se eu não estiver nem aí para o que as outras pessoas sentem, aquilo não me corrói. E esta é uma grande lição. Que as pessoas não gostem de mim, ok, pronto. É o problema delas. Quando eu lhes aparecer à frente, vão ficar instáveis. É o problema delas. Eu cá por mim não lhes desejo mal, não é? Então, não é? O adulto usa a lógica para ensinar à criança que aquele comportamento não está bem. E a lógica eu acabei de fazer contigo. Portanto, o adulto tem que compreender essa lógica e tem que ensinar a lógica à criança. Olha, criança, não é? Deitas-te na cama, não é? Pões um ambiente tranquilo e falas com a tua criança. Não é? Olha, esse comportamento de agradar a todos já não é bom. Agora, nesta altura, já não precisamos dele. Não é? Porque já sabes, se agradares aos outros, depois tu não vais ser feliz. Vais ficar triste, porque não fizeste o que tu querias fazer e era importante para ti. Não é? E nos relacionamentos afetivos, em todos eles, amorosos ou não é, fraternais, paternais ou maternais, isso ocorre. Porque nós achamos que somos responsáveis pelas emoções dos outros. E não somos. Não é? Então é um processo que tem que ser feito.